Ok, começou a gravar aqui. Então, bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo ao Nacional aí. Professor, estudantes, pais, se houverem, outros professores, pessoal funcionários do colégio. Eu agradeço a Sandra, a direção do Nacional, pela oportunidade de participar desse evento. E quero primeiro chamar a atenção dos estudantes para a importância de uma oportunidade como essa, né? De vocês conhecerem pessoas que estão no mercado de trabalho, que viveram muitas experiências e que se dispõem a vir aqui compartilhar essa vivência com vocês, e na intenção, eu falo por mim, falo pelos outros também, de facilitar o caminho de vocês, porque eu repito para o meu filho, eu tenho um moço, eu sou pai de um moço de 16 anos que, claro, é aluno da escola, o João, e eu digo para ele que esses 5, um pouco mais, talvez 7, 8 anos que vocês estão vivendo agora, vão ter reflexo nos seus próximos 30, 40, 50 anos. Então, é um período de muita intensidade, de muita importância, e que merece que vocês empreguem energia com foco nesse período, sabe? Porque faz diferença. Bem, professor, quer dizer mais alguma coisa? Eu mesmo me apresento. Não, eu vou apresentar. Então, pessoal, Luiz tem aí uma experiência muito extensa, né, Luiz? Eu fiquei impressionado aqui. Você é jornalista, é assessor de chefe de assessoria, então tem experiência em produção de conteúdo, conhecedor da rotina do poder público do interior do país, tem especialização em jornalismo, MBA em agronegócio, né? Então, tem uma experiência muito vasta aí em várias áreas, na verdade, né? Então, tem muito aí que a gente pode aprender, inclusive eu mesmo, e espero aprender e conhecer com você aí. Bom, eu vou começar primeiro fazendo uma recomendação, e faço assim até para obedecer uma regra do jornalismo. Quando um jornalista vai produzir uma notícia, ele necessariamente tem que colocar o que é mais importante primeiro. Isso vem da época em que a troca, o envio dos textos dependia de telégrafo, de fios de telégrafo, e essa conexão era muito frágil. Então, Opa! Um instantinho, houve problema aqui no meu... Pronto. Essa conexão era muito frágil. Então, o que a notícia tinha de mais importante era enviado primeiro. Se a conexão caísse, já tinha chegado. O que vinha em sequência não era fundamental para a compreensão da mensagem. Então, eu vou começar a dizer para vocês que estão prestes a buscar um lugar numa universidade, que, desde já, busquem conhecer as grades curriculares dos cursos que vocês pretendem nas faculdades onde vocês querem estudar. Hoje, por meio da internet, é muito fácil conseguir isso. E eu dou essa orientação porque, fazendo isso, vocês vão conhecer todas as disciplinas que vocês precisam cursar até chegar ao diploma, até conseguir o título da profissão que vocês escolheram. E isso é importante que seja feito o quanto antes, porque
na forma como o ensino médio hoje se organiza, que já permite ao estudante direcionar, escolher áreas de interesse, isso já vai te facilitar, vai te orientar onde empregar mais as suas forças, onde dedicar mais a sua atenção, vai te permitir foco. Né? Então, essa recomendação eu faço, se tiver oportunidade no final, vou reforçar. Né? Busquem desde já as grades curriculares dos cursos que vocês pretendem. É fácil conseguir isso na internet. Desculpa. Bem, eu nasci em Tupaciguara, eu sou filho de um bancário e de uma dona de casa. Antes de morar em Uberlândia, eu morei em 8 cidades. O meu pai mudava muito na intenção de conseguir cargos melhores na empresa em que ele trabalhava. Morei, antes de viver em Uberlândia, 38 anos em Brasília. E antes de viver em Brasília, eu comecei a minha vida escolar no interior de São Paulo, uma cidade aqui perto, Igarapava. E quando eu tinha de 9 para 10 anos, houve um concurso da Receita Federal na cidade lá, escolas públicas, particulares, e eu estava no quarto ou no quinto ano, eu não me lembro, quarta ou quinta série, que hoje seria quinto ou sexto ano, e participei desse concurso, fiz uma redação, contei uma historinha que realmente tinha acontecido e ganhei esse concurso regionalmente. A Receita Federal mandou uma medalha, mandou um rádio, que eu guardo até hoje, e isso aí foi importante, serviu para me dar confiança a respeito de uma habilidade que hoje é muito importante e o meio como eu escolhi para ganhar a vida. Né? Eu sei escrever, eu sei produzir conteúdo, eu sei captar, editar e organizar informações na forma de um texto. Né? Professor, se quiser fazer pergunta, se os estudantes quiserem fazer pergunta e precisarem interromper, eu quero deixar todo mundo à vontade, inclusive para se manifestar por meio do chat. Isso que eu ia falar. Quem quiser fazer alguma pergunta e colocar a pergunta no chat, e aí eu vou chamando. Eu posso chamar aqui, tá bom? Bem, então, com 11 anos, eu fui morar em Brasília, com a minha família. Tive a oportunidade de estudar em bons colégios. E comecei a trabalhar com 15 anos, como office boy. Trabalhava, estudava. Aos 18, passei no vestibular e também comecei a trabalhar, já não como office boy, mas como funcionário contratado, como bancário. E estudava contabilidade, trabalhava no banco, e achava que os meus... Me lembro de, logo depois que eu ter passado no vestibular, de ter comentado com a minha mãe: olha, mãe, agora os próximos 4 anos estão definidos para mim. Né? A gente vive uma fase de muita incerteza, início da faculdade, começo na profissão. Né? Bom, os próximos 4 anos para mim estão bem definidos, estão tranquilos, é só continuar estudando. Com 2 anos de contabilidade, eu já tinha perto de 20, eu resolvi, depois de muita angústia, muito sofrimento, mudar de curso. Fiz um novo vestibular e fui estudar agronomia.
Desde criança eu frequento fazenda e gosto muito desse ambiente. Me interessava muito pela criação de animais. E, na época, a Universidade de Brasília não tinha ainda o curso de veterinária, e talvez eu nem tivesse tentado veterinária. Se tivesse, talvez eu teria feito zootecnia. Bom, fui experimentar a agronomia. Abandonei a contabilidade depois de 2 anos e fui para a agronomia. Mas eu nunca... E nessa, esqueci completamente a minha habilidade para escrever. Deixei isso completamente de lado. Mas nunca gostei de matemática, física e química. Sempre tive dificuldade com isso. E na agronomia, isso é essencial, né? Eu continuava trabalhando. Primeiro, eu fui trabalhar, para me dedicar mais à faculdade, eu fui trabalhar no começo da noite, depois fui trabalhar de madrugada. Então, primeiro, eu ia para a faculdade durante o dia, entrava no trabalho às 7 da noite, trabalhava até 00:30, dormia, acordava cedo e ia para a faculdade. Era uma vida bem corrida. Depois eu mudei a rotina. Eu passei a dormir muito cedo, às 6 da tarde, acordava às 2 da manhã, aliás, às 1:30, entrava no trabalho às 2, saía às 7:30, ia para a faculdade. E ficava o dia inteiro na faculdade, voltava para casa, às 6 da tarde tinha que estar dormindo de novo. Mas comecei a ter muitas dificuldades lá na agronomia, com matemática, cálculo 1, cálculo 2, bioquímica, biofísica, química orgânica. Os meus colegas faziam piada, porque há disciplinas que a gente só pode fazer se antes tiver cursado uma outra, que é pré-requisito. Então, os meus colegas, já acostumados com cursos mais antigos até, diziam que havia disciplinas, por exemplo, bioquímica, que era pré-requisito dela mesma. Pouca gente passava só fazendo uma vez. Era preciso cursar 2 vezes para conseguir a aprovação. E eu tive muita dificuldade e tal. E depois comecei a escolher no currículo, na grade curricular, no organograma das disciplinas, no cronograma das disciplinas, aquelas que mais me interessavam, que me agradavam mais. Aí avancei na parte de zootecnia, que tem bastante no currículo da agronomia, avancei na parte de plantas, fiz uma disciplina muito interessante, que se chama, o nome é assustador, mas foi muito interessante, que se chama Morfologia e Taxonomia das Fanerógamas. A gente aprende a fazer a classificação das plantas e descobre que plantas que a gente come são parentes de outras que a gente vê na rua. Até hoje eu posso praticar isso caminhando aqui pela cidade, é bem interessante. E isso tudo, eu reforço, tem a ver com a grade curricular, que eu recomendo que vocês busquem isso e dêem uma olhada, conheçam a grade curricular do curso que vocês pretendem. Depois do 7º semestre da agronomia, eu resolvi que ia mudar de curso de novo. Numa aula de cálculo, eu vi que não era para mim, que aquilo não ia dar certo, e resolvi fazer um novo vestibular. Aí, resgatei a habilidade de escrever. Na ocasião, nem me lembro se pensei nisso, no tal prêmio da Receita Federal, quando eu tinha 9, 10 anos, no interior de São Paulo. Mas eu pensei em algo que eu pudesse fazer e que, conforme eu fosse ficando mais velho,
eu conseguisse fazer com mais habilidade. Então, fiz o novo vestibular e fui cursar jornalismo, sempre na Universidade de Brasília. Desculpa. Essa mudança me fez muito bem, porque a diferença de um curso de exatas para um curso de humanas é muito grande, e eu pude perceber isso de uma maneira bem evidente, né? Num curso de exatas, o professor chega para dar aula, o conteúdo está definido, a aula vai ter começo, meio e fim. E, claro, os alunos podem participar, mas é muito difícil, numa aula de um curso de exatas, virem surpresas, né? O destino numa aula de exatas é mais ou menos fechado. Não é, professor? Você está falando aí, eu estou me identificando aqui, porque eu, quando eu estava na idade dos alunos aí, né? Eu era muito bom em biologia, era a área que eu mais gostava, assim, era apaixonado, e era a área que eu tirava 100 ali, em tudo. Inclusive no vestibular foi quando eu tirei total, mas eu fugi por causa da parte de exatas, porque quando eu olhei na grade curricular que tinha química e física, eu falei, não sei se eu fiz certo, porque mas quando eu vi que tinha física e química ali, eu dei uma fugida e fui para a área. Aí comecei um curso também, não larguei no meio, então foi as coisas parecidas. No fim, fui para a área de línguas, que eu tinha uma facilidade, gostava, mas eu achei muito interessante, assim. Eu gosto, eu sou realmente também da área de humanas, assim, acho interessante que você pode ir desenvolvendo, tem uma discussão, não sei, eu gosto do estilo também, gosto mais, assim, me apetece mais, e eu tenho mais facilidade, e é algo que a gente tem que pensar também. Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta? À vontade, por favor. Porque o seu caminho, e eu falei que eu fiz um caminho meio parecido, assim, passou, né, por 2 cursos, né, acho que 3 cursos, na verdade, né, 2 cursos, depois foi para o jornalismo. Você acha que isso acrescentou? Como que é? Você acha que esses outros cursos que você fez, né, que fez ali 2 períodos, como que isso acrescentou para você? Muito, muito mesmo. Tanto que no ano passado, aliás, em 2018, logo que eu vim morar aqui em Uberlândia, eu resgatei a história da agronomia, né? Eu quis voltar a estudar e, ouvindo rádio, veio um anúncio sobre um MBA em gestão do agronegócio na Universidade Federal de Uberlândia. Eu me informei e o curso me interessou, e como eu estava chegando na cidade, eu queria conhecer as pessoas e me tornar conhecido. Luiz, perdão, tipo, isso foi ano passado? Ou ano... Eu comecei o curso em 2018, o MBA, e terminei no início de 2020. E eu fiz, claro, para aprender, para atrás de conhecimentos novos, e também para conhecer pessoas e ficar conhecido. Eu queria ouvir, eu queria me ambientar, eu queria ter ideias, né? Então, como já tinha uma bagagem boa do agro, escolhi esse rumo aí, foi bastante interessante, né? No mínimo, para eu me reambientar nesse meio, porque eu passei pela contabilidade, pela agronomia e pelo jornalismo. Eu tenho bagagem muito da agronomia, inquestionavelmente do jornalismo,
Da contabilidade é pouco, mas ainda me serve, por exemplo, no controle das contas domésticas, das minhas contas, o que é elementar da contabilidade, acho que todo mundo pratica isso, eu também faço, né? E com um pouco mais de noção. Mas o que é mais importante nessas minhas passagens são as pessoas que eu conheço. Isso me ajudou muito, especialmente na época em que eu trabalhava como repórter, né? Então, porque a rotina de um repórter, a gente chega para trabalhar numa redação, e isso vale inclusive hoje, mesmo depois que a profissão sofreu muitas transformações por causa da internet. Mas o repórter, em geral, chega para trabalhar no começo da manhã sem saber com qual assunto ele vai lidar naquele dia, né? Então, o professor deve se lembrar, uma grande construtora brasileira, Encol, acho que ela tinha negócios aqui em Uberlândia também, ela faliu, né? Como que chama? Desculpa, eu não... Encol. Ah, sim, sim. E-N-C-O-L. Sim. Ela tinha negócios no Brasil inteiro e ela faliu. E quando isso aconteceu, eu já era repórter. E a empresa tinha muitos negócios com o Banco do Brasil. Eu escrevi sobre o caso Encol e pude fazer isso porque tinha amigos que tinham sido meus colegas na época de Banco do Brasil que me passaram boas informações. Informações que um repórter que não tivesse alguém de dentro do banco para se informar, teria mais dificuldade para escrever. Então, foi um diferencial. Do mesmo jeito hoje, né? Eu tenho, às vezes, produzido textos sobre o agro. Eu faço contato com os meus amigos e, mais importante, eu conheço as instituições e sei onde buscar essa informação, né? Então, essas mudanças todas foram resultado de muita agonia, muita dúvida, insegurança, mas sim, elas me trouxeram um ganho, né? Se hoje eu pudesse escolher, muito fácil, né? A gente ser arquiteto de obra pronta e começar a botar defeito no que passou, né? É muito fácil eu dizer hoje, eu deveria ter terminado o curso de agronomia, faria uma diferença enorme no meu currículo, faria, sim, inquestionavelmente. Mas como jornalista, acho que o conhecimento que eu tenho do agro, a noção do universo e os limites de cada profissional que atua no agro já me ajudam muito, né? Então, um outro episódio que essa vivência na graduação me ajudou bastante, né? Eu, como repórter, fui fazer um freela. Freela, não sei se é um vocabulário comum, é muito comum no jornalismo. Freela vem de freelancer. No mundo da comunicação no geral, jornalista, publicitário, né, designers também, né? Pintou um serviço freela para mim, né? E é uma grana extra, a gente dá uma ralada num período curto e faz um dinheirinho que te serve para, sei lá, uma economia, um prazer, uma viagem. Bom, me veio uma encomenda da revista, uma revista de arquitetura, e era para falar sobre os edifícios de Brasília que são ícones do modernismo.
A cidade é toda modernista, né? Mas a encomenda da revista era para que eu tratasse no texto de 5 edifícios em Brasília que são simbólicos, mais importantes, mais significativos para o modernismo em Brasília. Então, eu listei alguns arquitetos, professores, gente que está no mercado trabalhando, entrevistei essas pessoas, pedi que eles me indicassem e preparei uma lista com 5. Né? E um dos edifícios, talvez eu me lembre de 3 ou 4, um foi o prédio da reitoria da UNB, o outro foi o prédio do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, né? Não vou lembrar de outros 2. O terceiro foi o Instituto Central de Ciências da UNB, que tem o nome de Minhocão. É um prédio comprido, ele tem quase 2 quilômetros de extensão, e ele foi feito no começo da década de 60 para abrigar os departamentos todos e permitir que os estudantes e os professores de todos os cursos convivessem, se cruzassem nos corredores. Então, quando eu fui fazer essa reportagem, eu tinha que descrever todos esses prédios, né? E no decorrer do trabalho, eu precisei falar sobre o ICC, o Minhocão. De memória, sem visitar, porque eu tinha vivido 10 anos de graduação sempre no Minhocão, eu consegui listar todos os departamentos desses 2 quilômetros, né? De memória, porque eu vivia ali dentro, né? Foi um período muito legal, fez muita diferença para mim, né? Nesses 10 anos, eu aprendi a respeitar o conhecimento e aprendi o que é exatamente algo que vocês todos vão conhecer, o professor conhece, e vão aprender numa disciplina a qual eu não dava valor, mas que eu aprendi a gostar, a valorizar, e hoje cada vez me interesso mais. E percebo isso em meus colegas jornalistas também, né? A filosofia. Né? Uma das primeiras disciplinas que a gente começa a cursar na faculdade se chama Introdução ao Método Científico, IMC. E guardem, porque vocês vão se lembrar do que eu vou dizer agora. Essa disciplina é fundamental para toda a história que vocês vão viver na faculdade. Introdução ao Método Científico. Aprender sobre o método científico te torna diferente do leigo. É um conhecimento que distingue e que vai fazer a diferença na vida inteira. Nesse período que a gente vive, né, é impossível não falar sobre o contexto, né? Pandemia, negacionismo, as pessoas questionando a validade de vacina, recomendação de remédio disso e daquilo, né? O que difere uma informação da outra é simplesmente o enquadramento no método científico. Né? Isso dá fundamento, inclusive, para um sentimento que é muito importante, uma palavra que tem sido falada muito ultimamente, né? Empatia. O método científico é que permite concluir que a dor que fulano sente é a mesma que você sente. Um problema que a pessoa vive, um problema físico, de doença, de trauma físico, que acontece com Beltrano, seria o mesmo se você estivesse vivendo aquilo. Isso tudo é método científico. Luiz, desculpa te interromper só, porque realmente achei muito interessante a sua fala, porque as pessoas pensam que, às vezes, a pesquisa
ela não tem na verdade, a pesquisa tem um rigor, ela segue um rigor. Então, a gente tem que começar a separar, e você ainda mais como jornalista também, né? Sim, A começar a separar do que é de fato algo que foi pesquisado, comprovado, que foi que é dado. E a gente, não, a gente pega, a gente tem casos extremos ainda da vacina agora, né, coisas que confundem a população de forma que causa muitos danos. Mas vou dar um exemplo da minha irmã, por exemplo, que estuda nutrição, né? E tem coisas que eu falo, eu já ouvi falar que, sei lá, tal alimento é bom porque, né, dá colágeno pra gente. Ela fala, não, isso é coisa de internet. Então, não é, isso é coisa de internet que as pessoas caem furada, enfim. Aí ela me explica, fala, não, cientificamente comprovado isso, isso, isso. Então, a gente tem que começar que a gente tem informação demais hoje em dia, mas a gente tem que começar a saber separar do que é informação boa, do que é ruim, do que é informação, do que é fake news, do que não é, e não só isso, às vezes informações que parecem úteis, mas não são, que são clickbaits, né, coisas que é para fazer você clicar, que chama a atenção de todo mundo, mas são coisas vazias. Inclusive, então, muito, muito bom aí, realmente saber como funciona a pesquisa é importante para a gente. Acho que ajuda muita gente e ajudaria muita gente também. O Carlos tem uma pergunta. Você quer fazer um comentário? Pode comentar. ah, eu, eu vou ler a pergunta do Carlos. Tá bom. Olá, Carlos. O repórter jornalista em questão de mercado, hoje em dia, deve procurar a televisão, o jornal impresso, o online ainda é uma opção. Carlos, eu comecei a trabalhar como jornalista em 1997. No ano anterior, quando eu estava prestes a me formar, eu fiz um curso, uma especialização em jornalismo impresso, pelo Grupo Estado. Éramos 31 jornalistas formandos ou recém-formados. Nos reunimos em São Paulo, havia uma pessoa estrangeira, jornalistas iniciantes de todo o Brasil concorreram para fazer esse curso. 31 fomos escolhidos, havia uma chilena. E esse curso, ele é uma grife, é um curso para trainee, né? Ele foi determinante da minha formação. Por meio dele, eu ganhei método e critério para a produção de textos, né? Para apuração, produção, edição de textos, né? Foi muito importante para mim esse texto, esse curso. Até hoje ele existe. Eu participei da 7ª edição, ele deve estar na sua 30ª, sei lá, todo ano tem seleção. Eu sei que o Grupo Abril também tinha um parecido. E eu recomendo para quem está interessado em trabalhar com jornalismo, buscar esses cursos de trainee, porque eles fazem a diferença. Mas voltando à sua pergunta, né, sobre o começo na profissão, escolher o caminho, né? A realidade para a qual eu me formei em 1997 é muito diferente da de hoje, muito, né? E essa realidade diferente de hoje tem suas vantagens e suas desvantagens, né? E a diferença é especialmente por conta da internet. Quando eu me formei, 5 famílias monopolizavam a emissão da informação no Brasil. Com a internet, isso pulverizou, isso explodiu, né? Qualquer pessoa hoje pode ter o seu meio de comunicação. Desculpa, pode usar a internet para criar um blog,
para ter um canal no YouTube, né, o que antes só era possível por meio de uma concessão do governo federal para ter uma televisão. Qualquer pessoa hoje cria um canal no YouTube e, se produzir bom conteúdo e tem a sua televisão para veicular conteúdo, o conteúdo que quiser, mais ou menos, né? As plataformas têm as suas restrições, mas vai veicular o conteúdo que quiser, na frequência que quiser, no tempo que quiser. E antes isso só era possível com a televisão. Então, quando eu me informei, 5 famílias monopolizavam a emissão da informação por meio das suas empresas, né? Isso acabou. Naquela época que eu me formei, era muito importante, eu ouvi esse conselho muitas vezes dos meus colegas mais velhos, que para ganhar substância, para ganhar musculatura, claro, isso é uma analogia que eu estou fazendo, uma metáfora, mas para ganhar força como profissional, era importante começar como repórter no meio de comunicação escrita, um jornal, né? Se conseguisse uma revista que já produz um conteúdo diferente do jornal, melhor, para então depois tentar rádio ou televisão, né? Hoje há uma similaridade grande no conteúdo que os sites publicam, do conteúdo que os jornais ainda publicam, né? O conteúdo, no começo da internet no Brasil, lá em 96, 97, no século passado, os profissionais do impresso foram migrando para os sites. E, no começo, o conteúdo dos jornais subsidiava os sites, né? Ainda existe esse DNA do impresso na internet, né? A produção de textos para o impresso tem muito a ver ainda com a produção de textos para a internet. Então, o que eu acho hoje ainda, eu vejo que a especialização hoje já está demandando que logo de cara o jornalista escolha o seu caminho, sabe? Então, diferentemente do que foi na minha época, vai começar em jornal para depois, se for o caso, você mudar para rádio, para TV. Acho que não, assim. Luiz, desculpa, eu tenho a impressão que hoje em dia não é só escolher também um lado, né? A gente meio que tem que aprender um pouco de tudo. Você concorda? Sim, porque foi uma dificuldade que meus colegas e eu vivemos, eu menos, porque já tinha saído de redação, já estava trabalhando como assessor de imprensa, mas quando começou essa tal convergência digital, os patrões começaram a demandar da gente que a gente virasse multimídia. Então, nós tínhamos que ir para a rua e trazer informações para produzir o conteúdo escrito, trazer áudio para veiculação em rádio, trazer vídeo, né? E o que antes era sair de manhã, buscar as informações, produzir um texto, entregar para o editor, ver na página e pronto, missão cumprida, ficou muito mais complexo, né? Os patrões quiseram que a gente fosse multimídia, veio também o jornalismo em tempo real, né?
produção escrita, conforme o fato vai acontecendo, e publicação contínua. O que eu percebo hoje, para usar uma figura que eu acho muito feliz, é que está rolando o tal freio de arrumação, quando as abóboras acomodam na carroceria do caminhão, ou quando as pessoas no ônibus vem aquele tranco, e o pessoal se segura e busca cada um um lugar mais seguro, né? Eu acho que hoje a poeira começa a baixar. Os patrões e os demandantes pela mão de obra do pessoal que é jornalista está percebendo que, por exemplo, para cuidar de uma conta no Instagram, são precisos pelo menos 3 profissionais. Um para produzir conteúdo escrito, o outro um design gráfico, e o outro para cuidar do fluxo, das publicações, das interações, né? Então, aquele tal jornalista multimídia do começo dos anos 2000, isso foi perdendo sentido. As pessoas... É de pouco tempo para cá. Eu acompanho os anúncios de vaga, né? E eu vejo que ainda há expectativa de que uma pessoa só cuide disso tudo. E é muito complicado, porque são formações muito diferentes, né? No curso de comunicação social, quando eu entrei, eram 4 habilitações: publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV e cinema. Hoje, já existe pelo menos uma nova, que é a comunicação organizacional, que eu estou falando especificamente da UNB, porque eu tenho um vínculo grande com a UNB ainda. Eu tive a oportunidade de voltar para começar um mestrado, que acabei não terminando. Desculpa, e me frustro muito por isso. Não terminei porque recebi um convite para assumir uma chefia e ficou impraticável tocar as duas funções, né? A chefia e também me dedicar ao mestrado. Mas eu me arrependo hoje, com 52 anos, de não ter seguido a carreira acadêmica. É uma outra opção também. Mas, retornando, eu espero ter respondido a pergunta do Carlos, né? Hoje, para quem está começando na profissão, eu acho que, diferentemente da época que eu vivi, né, há 25 anos atrás, é importante já escolher um caminho, sabe? Mas, de qualquer forma... Às vezes, se especializar em um caminho, né? Porque também tem muitos caminhos, né? Porque veio internet, veio também smartphones, então sim, tem gente que produz conteúdo só para Instagram, tem gente que produz conteúdo só para YouTube. Então, são muitos caminhos, muito conhecimento. E a produção de texto requer uma habilidade. A produção de vídeo é uma outra história, uma outra linguagem, mas que também demanda habilidade para escrever, criatividade, claro, né? A gente pode observar na imprensa brasileira e confrontar as características dos textos, né? Texto para revista é um, texto para jornal é outro, texto para televisão é outro, para rádio é outro, né? São habilidades que a pessoa vai ganhando conforme os caminhos que vai seguindo, né? Eu sou um especialista na produção de conteúdo impresso. Eu posso produzir para jornal, para revistas e para site, mas cada um desses meios de comunicação
tem as suas especificidades, as suas demandas diferentes. Eu não posso pegar o mesmo texto de jornal e colocar numa revista. O leitor vai estranhar. Eu prefiro escrever mais para a revista, porque é um texto que demanda mais, ele te pede mais criatividade, te pede mais... você tem mais tempo, como a periodicidade da publicação é melhor, é maior, então o profissional tem mais tempo para se dedicar à busca e à elaboração, à busca da informação e à elaboração dos textos, né? Então, Carlos, eu espero ter respondido. Hoje eu acredito que é importante, logo de cara, no começo do curso, a pessoa escolher um caminho, né? E como que ela vai fazer isso, né? Simplesmente se perguntando por que gosta do sorvete de chocolate e não do sorvete de morango. Por que prefere tomar um suco de laranja a um suco de melancia, né? Aí eu vou resgatar uma frasezinha que vem da Grécia, de 2.500 anos atrás, e que eu acho super importante para orientar essa busca toda que vocês estão vivendo. Eu acho que é o maior desafio que esses 7 bilhões e tantos de seres humanos que estão na Terra enfrentam nas suas existências, né? Conheça-te a si mesmo. É uma frase do Sócrates, né? Então, na hora de tomar a decisão, que caminho eu quero escolher no jornalismo? Resgata as experiências que viveu. Ouça comentários, às vezes despretensiosos, que as pessoas te fazem sobre o que você produz. Leva aquilo em conta, né? Presta atenção naquilo que demanda mais interesse seu, naturalmente, né? O que você curte fazer, né? Dá importância a isso para tomar suas decisões, né? E mais, quando estiver suspeitando que isso ou aquilo pode ser mais legal, se meta a conhecer, a conversar, a buscar informação com quem está no mercado, com quem coloca a mão na massa. Ache alguém paciente, alguém que tenha disposição para te contar, conversar, e vá viver o cotidiano desse fulano, dessa fulana, né? Isso vai te trazer segurança, vai te ajudar, vai te economizar tempo e vai justificar a dedicação que qualquer escolha vai te impor, vai te demandar, né? Mas quando você vir fulano ou beltrano trabalhando nisso ou naquilo, e depois estiver lá na faculdade, numa disciplina tal ou qual, você vai se lembrar, pô, isso aqui tem sentido porque vai me dar força para lá na frente cumprir aquela tarefa, atender aquela missão que o meu chefe me passou, que o meu patrão está me esperando, né? Porque... Luiz, aí só tem mais uma pergunta aqui, aí pode continuar, pode terminar o raciocínio, mas aí quando der, eu te falo para você responder, tá bom? Tá. Porque o jornalista, independentemente do meio de comunicação onde ele trabalha, ele recebe uma missão. E a expectativa é de que esse profissional atenda a encomenda. Se o repórter sai para a rua, rola qualquer problema, a empresa investe, aposta naquele cara. Ele vai para a rua e vai trazer uma boa história. E reserva na página do jornal, na página da revista, ou mesmo
no telejornal, reserva espaço, reserva tempo. Então fica lá, garantido. Se acontece algum problema e o cara não traz a encomenda de volta, não volta com o produto, a linha de produção está interrompida, né? No jornal impresso, o espaço que seria para reportagem, um título, foto e tal, vai ganhar o que o pessoal na redação chama de calhau, e que é um terror, é muito ruim para a imagem desse profissional, né? Pô, fulano saiu, não trouxe a encomenda, aí o espaço virou um calhau, pô, é muito ruim. Isso vale calhau para rádio, calhau para revista, calhau para TV, né? Então, existe essa sequência, a gente faz parte de uma linha de produção, é um operário da notícia, é uma relação profissional, né? E a gente é demandado, né? Existe uma relação de confiança. O profissional é contratado para cumprir uma missão. E é preciso estar preparado para isso, bem preparado. Eu comecei a trabalhar e fui ganhando segurança aos poucos, mas ainda hoje, né, sempre que vou escrever alguma coisa, tenho na minha página aqui, na tela do computador, um dicionário aberto, tenho o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, um recurso super importante, aberto também, fica aberto o tempo inteiro. Enquanto eu estou escrevendo, esses dois aplicativos estão funcionando. E eu recorro a eles o tempo inteiro. Então, tudo é muito dinâmico, a realidade é muito dinâmica, a realidade é multifacetada, é um desafio grande a missão do jornalista. Mas ter vivido essa experiência como repórter em 3 jornais me trouxe fundamento, segurança, para depois eu exercer uma outra função, que foi a de assessor de imprensa em instituições do governo federal. Eu trabalhei em 3 pastas do governo federal, primeiro como assessor, depois como chefe, e também assessorei um senador no Senado. Também foi uma experiência muito interessante. Então, eu pude conhecer o Poder Executivo Federal, o Legislativo Federal, e porque trabalhei como repórter, tinha condições de dialogar com as pessoas que me demandavam informação. Antes eu corria atrás da informação, depois eu me tornei um canal e às vezes até fonte, né, da informação. A pergunta do Carlos, eu posso ler, professor? Pode, fica à vontade. Carlos Eduardo. Aí depois, desculpa, Luiz, aí depois eu tenho uma pergunta também, tá? Mas... Tá. Uhum. Eu queria também corrigir. O meu nome é Luiz com S, Cláudio, CICCI, Tite. No anúncio apareceu Luiz Carlos. Luiz tá Cláudio. Caso alguém queira fazer contato, eu estou no LinkedIn, estou no Facebook também, as pessoas vão poder me encontrar. Vou ler a pergunta do Carlos. Pode-se dizer que a pandemia impulsionou o jornalismo pelas pessoas estarem em casa e consumirem mais? Carlos, essa pergunta é muito legal. E a sua impressão, eu posso deduzir pela pergunta qual é a sua opinião, qual é o seu feeling a respeito disso. A pandemia serviu, sim, para que o jornalismo recuperasse um pouco da força que tem, né? O nosso trabalho ganhou valor. Pense só, Carlos, que a gente
ao andar na rua hoje e ver as pessoas com máscara ou usando álcool gel, as pessoas fazem isso porque, de alguma maneira, essa informação, essa orientação chegou para elas por meio de um meio de comunicação, de um jornal, de uma televisão, de um rádio. E é por isso que hoje as pessoas usam máscara, limpam suas mãos com álcool gel e aceitam ser vacinadas, né? E a informação, a boa informação, né, a pandemia deu de novo espaço a ela, né? Eu acredito, Carlos, que foi uma oportunidade das pessoas aprenderem a distinguir de um modo muito duro, né, o que é boa e o que é má informação, né? O país, né, hoje mesmo eu estava lendo, eu só li o título, né? O país, pelo modo como o poder público lidou com a pandemia, se tornou campo fértil para as variantes da Covid, né? Eu penso que a situação aqui só não foi pior por conta da imprensa, né? Que, mesmo sem uma ação conjugada, que os especialistas em saúde pública dizem não ter havido aqui, ter faltado, não houve uma coordenação na administração da reação à pandemia, das reações à pandemia, a imprensa cumpriu esse papel, né? A contagem, por exemplo, um número que é mais chocante, né? A contagem, a avaliação, a mensuração dos danos que a pandemia trouxe ao país, né? O pior número e também o mais importante, que mais evidencia o quanto essa doença é ruim e destruidora, né? Os 580 mil mortos, a gente só tem hoje no Brasil por causa de um consórcio de empresas que se juntou com meios de comunicação, empresas privadas, que todos os dias coletam informações nos órgãos estaduais e fazem essa soma. Não fosse por isso, a gente não saberia qual o dano da doença no nosso país, né? Foi uma estratégia do governo federal, uma estratégia de comunicação também, né? Que as empresas privadas conseguiram driblar, né? A sua pergunta, professor. Minha pergunta é, você passou aí pela imprensa escrita, pelo, né, jornal, pela revista, e depois teve experiência no campo político. Quais as diferenças, assim, como que foi? É um choque muito grande? Como foi trabalhar no meio político e no setor público? Eu comecei trabalhando no jornal, na editoria de cidades, que é aquela que lida com o buraco de rua, a fila no posto de saúde, o hospital que não atende direito. E foi uma escola muito legal. Com pouco tempo, eu ganhei uma promoção, né? Passei a repórter policial, que também me foi uma escola muito legal mesmo. E eu pedi para sair porque eu estava ficando noiado.
Eu recebia telefonemas demais, a qualquer hora, e eu morava em Brasília. Eu comecei a ficar com muito medo. Foi um período em que a cidade começou a passar por uma onda de sequestros relâmpagos, e isso começou a afetar a minha rotina. Qualquer profissão que a gente escolha, o que a gente vive durante a rotina, vai ter um reflexo 24 horas na gente. As práticas que eu adoto como jornalista nas minhas relações profissionais acabam contaminando as minhas relações familiares, uma obsessão pela exatidão, pela boa informação, né? Mas quando comecei a estudar jornalismo, eu queria ser repórter. E não tinha vontade de trabalhar com política. Eu não gostava de política. Dos 3 jornais onde eu trabalhei, 2 fecharam, né, consequência da internet, das mudanças. Um não existe mais, um outro diminuiu bastante, o outro está quase fechado, e o terceiro está numa situação assim. Eu tenho colegas lá hoje ainda, eles estão com dificuldade para receber salários. Então, comunicação impressa no Brasil, a tendência é sumir. E foi para esse cenário que eu me formei, né? Então, lá no começo dos anos 80, eu estava trabalhando nesse jornal que não existe mais e recebi um convite para ir para o governo federal. Não tinha, isso não era plano profissional, não era vontade minha, mas eu estava sem receber salário, aceitei o convite e fui trabalhar como assessor de imprensa. E para lidar com política, não tem como trabalhar no governo federal de modo estritamente técnico, né? As informações, por conceito, as informações sobre o governo federal, o trabalho, a destinação de recursos, a forma como o governo federal direciona, estabelece prioridades, esses critérios precisam ser públicos. Mas todo mundo sabe que não é necessariamente assim que funciona, né? E eu, como prestador de serviço agora para o governo federal, precisei me adequar a isso, né? A informação era tratada de uma forma estratégica, né? E eu fui me adaptando ao ambiente, né? O salário foi melhorando, eu tive convites para trabalhar em outras pastas, fui mudando. Nessa função, como assessor de imprensa, é preciso uma habilidade muito grande e compreensão também com os colegas, porque todos estão sujeitos a prazos curtos, né? É uma corrida para ver quem publica a informação primeiro, né? E o assessor de imprensa está no meio dessa busca aí, é ferramenta para que tudo dê certo, né? E é ferramenta mesmo, porque a gente fica fazendo meio campo, né? O seu chefe, de um lado, que é o político, ocupando um cargo, exercendo uma função que interessa, cujas decisões podem interferir na rotina da população inteira, né? E, de outro lado, o repórter que
demanda informação, que tem pressa, que quer exatidão. Então, é muito diferente a função de repórter e de trabalho como assessor de imprensa, especialmente lidando com política. Muito complicado mesmo. Eu tive a sorte de ter chefes mais experientes que eu, que me chamavam a atenção, que me guiavam. Claro, cometi erros por ingenuidade, por querer seguir a técnica à risca. Não, às vezes, nessas funções, uma palavra nem escrita, falada por meio de uma linha telefônica, já faz muita diferença, né? Especialmente quando eu fui trabalhar no Senado Federal, assessorando um senador. Porque eu não tinha a pretensão de trabalhar com política, e recebi esse convite, e veio de um modo inesperado para mim, né? Foi uma experiência muito rica, mas também muito difícil. E é um outro ensinamento que eu quero passar. Geralmente, as experiências que mais marcam, que mais nos enriquecem, são aquelas que mais demandam nossa energia, que mais cansam, né? O professor vai gostar do que eu vou falar, né? Os professores dos quais eu tenho saudade são os professores que me fizeram ralar, virar à noite, que me cobraram trabalhos, às vezes em grupo ou sozinho, e que, para serem entregues, custaram muita ralação, né? Então, essas experiências eu vivi na faculdade e depois vivi como profissional, né? Trabalhar como repórter foi muito difícil, me demandou muita energia. Até hoje demanda. A produção de um texto um desafio, lutar contra a própria ignorância o tempo inteiro, né? Mas é o que mais enriquece a gente, é o que mais marca e é o que mais dá segurança depois, inclusive, para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Passar essa troca de experiências e que me traz uma satisfação muito grande, é gostoso. Eu tive a oportunidade também de lecionar numa universidade particular, ensinei jornalismo científico e ambiental durante um semestre. Eu não me achava capaz de falar durante 2 horas, e consegui, fiz isso muitas vezes, e fiz bem até. Até hoje encontro alunos que me chamam de professor, isso já tem mais de 10 anos. Alguns deles são repórteres famosos já. E então, eu respondi, professor? Respondeu muito bem, certíssimo. Trabalhar com política requer sensibilidade, malícia, porque jornais, televisões, revistas são empresas, são meios de comunicação, são empresas. Meios de comunicação impresso nem precisam de concessão, de permissão do governo federal para funcionar. Rádios e televisões precisam. Então, até existe aí uma forma do governo, do poder público, pressionar, querer controlar rádios e TVs. Mas sites, jornais, são empresas e buscam as notícias que às vezes são convenientes a seus interesses, né? Isso existe. E na relação dessas empresas com as instituições públicas, é normal haver conflito, né? Às vezes, os repórteres
cobram dos assessores de imprensa, dos jornalistas que trabalham para o governo, conforme o interesse das empresas onde eles trabalham, né? E isso vem de uma maneira sutil, né? E a gente precisa ter malícia para lidar com isso aí tudo. Eu imagino que tem que ter muita negociação, muita, né, quando você trabalha com política também, assim, que vai para o campo muito da... Não sei, eu tenho muita curiosidade, na verdade, de saber como que é o meio, assim. Professor, a profissão é fascinante porque lidar com pessoas é desafiador. A primeira vez, eu era estagiário ainda, a primeira vez que eu saí para apurar informações, eu fui no carro do jornal onde eu trabalhava, com um fotógrafo e um motorista. E a minha missão era perto do final do ano, era no quarto trimestre já do ano, e eu fui juntar informações com essas pessoas que estavam em Brasília ocupando os canteiros das rodovias, as áreas públicas, os gramados, com as suas barracas. E essas pessoas saíam das suas cidades de origem, no Nordeste, no interior de Goiás, e iam para Brasília para viver de doações. Então, foi a minha primeira saída, né? Escrever sobre essas pessoas, né? Saímos equipe e o motorista deu uma dica: ó, ali tem bastante gente, vamos lá que você vai conseguir o que você está querendo. E quando nós chegamos, embaixo de uma ponte, eram umas 3, 4 da tarde, tinha uma senhora dos seus quase 70 anos, ela estava cozinhando num fogareiro feito de pedras, tijolos, uma lata de leite ninho grande, e ela estava fazendo ali um baião de 2, um arroz com feijão, né? Eu cheguei, me apresentei, ela viu o carro do jornal, sei lá se sabia ler, e logo no começo da conversa, ela me ofereceu uma colher com a comida que ela estava fazendo, né? Eu percebi que se eu não aceitasse, não teria conversa. Uhum. Se eu não aceitasse, eu estaria construindo um muro e não ia dar pedal. E eu comi o arroz e feijão com ela, né? Isso na minha primeira saída, né? Depois, eu não tomo café, eu não gosto de café. Mas, especialmente como repórter policial, eu entrava na casa das pessoas, né? Às vezes, familiares de vítimas de morte violenta, né? E essas pessoas, num estado emocional, desgaste, choro, um ambiente horrível, né? E elas ainda tinham cuidado de me oferecer um café. Eu não aceitava o café, mas imediatamente eu pedi um copo d'água. Porque é o simbólico, né? Se eu não aceitasse nada, eu estaria construindo um muro, colocando um obstáculo na relação, né? A gente já chega, entra na sala, na casa da pessoa e ainda se coloca distante. Uhum. Então, vale isso daí também para a relação como assessor de imprensa, um repórter de política. É muito importante conhecer e ser conhecido. Fazer um pedido para uma pessoa que conhece a tua voz, que quando ouve a tua voz consegue enxergar a sua imagem, é diferente. Luiz, desculpa interromper, a gente tem que... Opa! A gente estourou um pouquinho o tempo, tá muito bom o papo aqui, mas muito bom mesmo, adorei conhecer você, conhecer um pouquinho do seu caminho. Quero saber suas considerações finais
sobre esse percurso, o caminho do jornalismo, de como assessor, e para a gente poder encerrar já. Bem, professor, eu queria só reforçar aquela recomendação para os estudantes, né, que estão hoje cursando o ensino médio, estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano, que busquem se informar sobre os cursos que pretendem fazer. Às vezes, eu falo no plural porque, às vezes, alguém pode estar em dúvida, né? Mas se adotar essa rotina de entrar na internet e buscar as grades curriculares, isso vai ser de uma ajuda enorme. E depois, né, vá conhecer um profissional que atua, que já está exercendo essa função, vá saber como é a rotina desse fulano. Isso vai fazer a diferença. Quero agradecer a Sandra, professor Zé Renato, Colégio Nacional. Acho que vocês têm uma oportunidade muito legal com esse tipo de iniciativa, né, da mostra de profissões. É fantástico isso, aproveitem. Muito obrigado, Luiz. Novamente, aí eu que agradeço, a gente que agradece você ter compartilhado aí com a gente, tá bom? Pessoal, então é isso aí. A gente se vê nas próximas palestras. Luiz, até mais. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Um abraço.